Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui meu amor pra gente gravar um vídeo sobre... O início do nosso relacionamento. Sim, gente, hoje iremos contar aqui pra vocês a nossa história do começo. Como nos conhecemos Como e como tudo chegamos começou. a ter o nosso relacionamento. Prometo que vai ser muito engraçado, vai ter partes também emocionantes e vocês vão gostar. E outra coisa, gente, vocês vão descobrir vários segredos sobre essa pessoinha aqui, que como tem aquele ditado, né, que diz que homem não chora, mas a prova é que ele chorou, gente. Será? Será? Bem, pode começar, meu amor, que você sabe Então, assim, nós nos conhecemos na igreja, né? Eu tinha vindo de uma igreja e tava procurando uma igreja que eu me adaptasse melhor, evangélica. Porém, gente, Deus uniu os nossos destinos, por quê? Ele morava em Salvador e eu morava em Milagres. É bom você contar essa parte também. Sim, é. Eu morava em Salvador e a minha família foi morar em Milagres, né? A gente conheceu o pessoal lá da igreja, a gente se interessou e foi morar lá. Só que aí houve algumas coisas que a gente trocou de igreja, né? A gente achou uma igreja melhor, que foi justamente a igreja que a Camila Vitória fazia parte, com os pais dela. Então eu comecei a ir para essa igreja, né? E comecei a conhecer os jovens, as pessoas. E aí foi quando começou a parte da nossa conversa, né? Aí a gente começou a conversar. Não demorou muito tempo, assim, pra gente começar a orar. Foi pouco tempo, assim, mas foi o suficiente pra dar tempo dele chorar, gente. Mas, bem, ele sempre fazia coisas com jovens na casa dele sobre esses negócios de filme, sabe? Pra reunir os jovens da igreja e tal, que é muito importante isso. Você ter comunhão com outros jovens, né? Com outras pessoas da sua igreja. E ele me chamou uma vez, só que eu não pude ir. E na segunda vez que ele me chamou, eu fui, que era pra assistir um filme na casa dele com os outros jovens da igreja. Aí eu fui, conversei com ele, mas não conhecia assim, ele muito e tal, de muita proximidade. Depois daí a gente começou a conversar um pouquinho, mas lembrando que ele que me chamou pra conversar, mas não... Lembrando que ela era quem estava mais interessada. Mentira, gente, mentira. Foi ele que se apaixonou primeiro. Então, eu conheci, né, Camila Vitória. E aí, a princípio, eu pensava que, não, vamos ser só amigos e tal. Por quê? Porque, assim, eu via que ela era uma pessoa nova, né? Mas, assim, também não descartava nada, entendeu? E aí eu comecei a conversar, vi que ela é uma pessoa muito interessante e tal. Gente, teve algo muito importante que deu pontapé nessa história. Ele tem um irmão, pra quem não sabe, na verdade ele tem 3 irmãos. Um homem e 2 meninas. Então, a irmã dele é mais novinha, no tempo ela tinha quantos anos? Uns 9? Tinha uns 9 anos, na verdade, era porque eu, né, via que eu e Camila estavam se entendendo muito bem. Então eu ficava conversando isso com minha mãe, dentro do quarto, com a porta fechada. Muito amigo de minha mãe, sempre compartilhei muitos segredos com ela. Mãe, te amo. E a gente ficava com a porta fechada no quarto, acreditando que não tinha ninguém ouvindo, que ninguém sabia do que estava acontecendo lá dentro. Mas, certa feita, eu descobri que não era bem assim. Eu ouvi um barulhinho na porta e, como aquelas cenas de filmes, eu fui abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Quando eu abri a porta, caiu minhas 2 irmãs para dentro do quarto, as 2 ouvindo atrás da porta. Terrível. As 2 ouvindo atrás da porta. E aí, o que aconteceu? A irmãzinha dele escutou isso, no tempo ela tinha 9 anos. Hoje em dia ela já tava fazendo 14 anos. Se der, a gente vai colocar a foto delas aí, tá? Vou deixar a foto delas aqui pra vocês verem. Mas bem, ela, a pequenininha, como é mais espertinha, mais espoletinha, né? Ela pegou e escutou isso e pensou em um plano pra poder conseguir juntar nós 2. Pequenininha, gente. Criança tem arte. Aí, eu tava saindo da igreja no dia, tava indo pra casa, e ela veio de lá correndo, brincando comigo, né? Tava brincando, depois ela correu pra cima de mim e falou: eu queria tanto que você fosse minha cunha na hora, gente. Eu fiquei vermelha. E ele tava perto na hora. Como foi essa reação? Imagina. Eu fingi que eu não ouvi, né? A primeira reação é fingir de morto, fingir que não ouvia. E aí minha mãe ficou sem graça, eu fiquei sem graça, comecei a falar com outra pessoa de assunto que não tinha nada a ver lá, na hora para distrair. E ela, agarrada em Camila, falando isso. Gente, que é isso? E aí Camila também ficou super tímida, não foi, amor? Foi. Aí, de noite... Mas aquilo ali ficou no nosso coração, tá? Foi. E de noite, minha sogra, que no tempo não era minha sogra,
ela falou, me desculpe, é porque criança tem essas artes mesmo, mas me perdoa, não tem E ela problema por não. dentro, não, eu amei, eu amei. Aí eu falei, tem problema não, eu sei, eu entendo e tal. Aí quando ela falou, né, pra Diego que eu tinha falado que não tinha problema e tal, Diego, como foi, amor, que ela falou? Rapaz, ela falou assim, Diego, quando eu vou contar isso pra Camila, eu acho que ela gostou, viu? Que ela falou, não tem problema não, não se preocupe com isso não. Eu acho que ela gostou, viu? Rapaz, aí aquilo ali já me tocou por dentro, já me mexeu, meu coração já começou a bater mais forte e tal. Só que, tipo, no WhatsApp a gente não ficava falando nada sobre nós dois, era mais coisa de besteira mesmo. Tipo, comida que ele fazia, coisa assim, bem aleatória, a gente nunca falava da gente mesmo. Não. Era muito raro, tipo, falava de uma coisa De de escola, passeio, assim, de- mas nunca falava sobre a gente nem nada. Aí, depois que aconteceu isso, passou mais ou menos uma semana, mais ou menos. E eu sou tipo aquela pessoa, gente, que sou muito ruim pra falar em WhatsApp e nessas coisas de redes sociais. Então, eu, tipo, não fiquei uma semana sem mandar nenhuma mensagem pra ele. Uma semana, não foi mais ou menos? Foi. Uma semana e pouco, quase uns 15, Você tá uns falando 15 o quê? dias. Daquele intervalo que ficou? Sim, Foi uns 15 um dias. intervalo que pra mim parecia uma eternidade, né? Só que assim, Tá. gente, ele não me mandou mensagem, ele queria que eu mandasse mensagem. Não era mais fácil também se ele queria falar comigo, ele me Ó, mandar mensagem? Mas existe um acréscimo. Ela ficou sem falar comigo uns 15 dias. Logo após, a gente ter um certo tipo de primeira paquera, né? Falando sobre o relacionamento no celular, você se lembra? Não. Foi. Um dia, né? Na hora de dormir, aí, não lembro muito bem como eu falei. Bem, aí, como foi, amor, mesmo? Eu falei a na hora gente de vai dormir. chegar da igreja, não foi? Foi, né, ia dormir já. Aí eu falei, tá bom, vou dormir, tchau, boa noite, boa noite. Tá bom, dorme com os anjos, eu falei. Aí ela falou, sonha comigo. Eu falei, falei, boa noite, dorme com os anjos e sonha comigo. Aí, depois disso, eu fiquei uns 15, 10 dias sem falar com ele. Aí, gente, esse menino ficou na deprê, na solidão, ficou nunca mais falei com ele. Aí, lá na casa dele tinha um pé de... Era manga? Pé de manga, era. Pé de manga que tinha tipo um balanço que o pai dele tinha feito. Aí ele foi pra esse balanço, ficou lá chorando. Ela criou essa história na mente dela. Mentira, entendeu? gente. Eu tenho como provar isso. Eu tenho minha sogra e minhas cunhadas de testemunha. Entendi. Tenho sim. Aí ele ficou lá chorando porque eu nunca mais tinha falado com ele. Gente, só foi 10 dias. A gente nem tava namorando nem nada. Não foi pra todos não. Na verdade eu fui lá orar, entendeu? Pedi a Deus direção nessa situação. Aí foi chorar. Aí a mãe dele foi... E o que foi que a mãe falou? Não, e minha mãe Sua mãe percebeu foi, que eu não tava um pouco triste, ela falou, Ela foi consolar ele. ela falou, oi filho, o que tá acontecendo e tal. Eu expliquei a ela, né, que ela tinha falado aquilo, parou de falar comigo. Ah, filho, isso é coisa de menina que tá apaixonada. Aí, depois disso, a gente foi pra igreja, a congregação, né, que fala quando é... acho que é a congregação que fala. Uma igreja da segunda, né? É, a segunda igreja, tipo, da mesma igreja. Aí ele foi, nesse dia, mais os pais dele e eu com os meus pais. Chegou lá, eu acho que eu não sabia que você ia, né? Eu não sabia. Não Eu sabia, não aí a sabia gente que foi ele lá ia. fazer uma visita e tal. E aí, no caminho, na volta, né, veio eu e ela conversando. Meu pai e... Não, meu pai tava de moto, que ele ia levar a minha mãe e voltava pra me pegar. Só que aí, nesse dia, ele levou as irmãs dele primeiro em casa, pra poder elas não subirem a pé, que elas eram muito pequenininhas, Foi. ficava com dor de perna, essas coisas. Então, ele foi levar e ia voltar pra buscar minha mãe. Só que eles ia passar na minha casa. Sim. E aí ia voltar a passar pra pegar. Já tinha levado a mãe dela e ia voltar pra pegar ela. Só que quando ele voltou e o pai dela já tinha percebido, né, o que estava acontecendo, ele viu eu e ela conversando no E caminho. também já tava perto de casa, Já tava já. um pouco perto. Ele aproveitou para deixar a gente conversar um pouco e falou, então eu vou de moto, vocês estão vindo aí atrás com seus pais. Aí veio meu pai, minha mãe atrás e eu e ela na frente conversando, né? Aí ele começou a falar lá, gente, um bocado de piada. Falei que ela não tinha falado mais comigo e que isso não era coisa que se fazia com um amigo e tal. Aí depois disso ele ficou com o nome. Depois a gente ficou se falando.
Eu acho que foi uns 10 dias, não foi? Foi, a gente ficou só nos Uns 10 10 dias. dias, aí depois ele foi lá na igreja, que ele foi tocar. Foi Meu pai foi buscar ele, que ele ia buscar, que eu tocar ia levar lá. o teclado também, né? Aí eu Aquele levava o teclado ali pra que ele tocar. tem, ele tocava na Sim. igreja. Aí meu pai foi buscar ele, só que aí essa buscada do meu pai... Essa busca do meu pai pra buscar ele pra ir pra igreja demorou muito, porque meu pai ia levar ele, depois ia me levar e depois ia levar minha mãe. Sim, que era um pouco distante a igreja. Era. Aí meu pai já tinha percebido, né, que a gente ficava conversando. Aí meu pai... Isso aí foi no final. No início ele me levou, né, pra igreja e tal. E quando terminou o culto, ele foi levar, né, a mãe dela pra casa. E aí deixou eu e ela conversando lá na igreja, né, enquanto ele ia levar a mãe dela. Aí ele falou, o que foi que eu tava falando mesmo? Você não tava falando nada, não. Aí ele falou, eu queria falar com você, que eu conversei com seu pai, e eu queria... Era você sentando o pai dela chegando na moto pra buscar ela. E aí eu falei, depois eu continuo. Quando ele chegou lá em casa, que ele, meu pai tinha levado ele lá, né, porque meu pai foi levar minha mãe, depois foi me levar, e por último ia levar ele pra casa dele. Só que aí, como ele queria conversar comigo, ele passou lá em casa na volta do culto. Aí a gente tava tomando café, aí ele pegou e falou assim, presbítero João, eu vou pegar aqui sua filha emprestada rapidinho pra conversar aqui com ela. Aí A gente ele foi pra fora, pra frente da casa, Pra né? frente da Levou casa. duas cadeiras e tal. Gente, eu nunca tremi Sentou. tanto na minha vida como naquele dia. Aí ele pegou, e como foi seu pedido, amor? Eu peguei as mãos dela, né? E comecei a falar que fui bem, né? Claro, a respeito do que eu queria. E aí eu falei, né? Que eu tinha um plano de namorar com ela, que eu tinha gostado muito dela. E pelo que a gente conversava, ela era uma pessoa essencial para que eu pudesse continuar, né, a minha vida gente, e tal. Como eu disse pra vocês naquele vídeo lá do testemunho, no primeiro dia, ele já, o que você falou? Eu já falei que a minha pretensão era namorar pra casar. E ele já tem uma data estipulada, gente. Quando você completar 16 anos, a gente casa e tal, aí ele perguntou se eu queria namorar com ele. E já, antes de aceitar, gente, ele já tinha falado que me amava e que queria ficar comigo e que queria namorar comigo pra casar. Então... E hoje estamos aqui, né? Aí eu aceitei, claro, né? Claro, ficou encantada, tremendo. No dia ela só falou sim. Foi a única coisa que ela soube falar, sim. Tava muito nervosa, porque eu não tava acreditando ainda que esse dia tinha chegado. Aí eu aceitei e estamos aqui até hoje. Sim. Namoramos, noivamos e casamos. E depois a gente vai contar mais um pouco do namoro, do noivado e do casamento, tá? Sim, gente, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like pra nos ajudar. E se inscrever aqui no canal se você também ainda não é inscrito. E nos seguir nas redes sociais que estarei deixando passando aqui embaixo pra vocês. Um super beijão e até a próxima. Tchau, tchau.